Boa tarde, pessoal. Vamos discutir uma coisa chamada fé. Assim, muita gente gosta de dizer que não há ateu num avião em queda. Mas a gente sabe muito bem que na prática não faz a menor diferença você acreditar ou não em Deus num avião em queda. Porque tanto o ateu, que supostamente deixou de ser ateu, como o que sempre acreditou em Deus, vão morrer na queda. Para os que dizem que não há um ateu num avião em queda, eu posso dizer que não há fé que se sustente diante de um caso de doença grave. Um bom exemplo é o ator Val Kilmer, que morreu recentemente. Ele morreu de pneumonia, mas alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, ele teve câncer na garganta. Ele era seguidor da ciência cristã, a cientologia, que quem também segue é Tom Cruise, e dizem que quem segue também é John Travolta. Val Kilmer, quando ele teve câncer na garganta, ele não quis procurar tratamento. Ele só foi se tratar por conta da insistência dos filhos dele, que ele teve com uma atriz, cujo nome não me recordo, mas ele trabalhou com ela no filme Willow, na Terra da Magia. Ele só se tratou por insistência dos filhos, mas a religião dele proíbe. A cientologia, ela também proíbe que você busque tratamento psiquiátrico. Olha, quando a gente vê na prática, fé não vai fazer diferença para você se curar de uma doença. O próprio Papa Francisco, que se recuperou de uma pneumonia gravíssima, ele recorreu ao tratamento médico. Madre Teresa de Calcutá procurou um hospital. Chico Xavier estava num hospital em seus últimos tempos. Ele pode não ter se curado, mas ele teve acesso a um tratamento. Muitos são os casos de pessoas que, por conta de religião, não procuram tratamento médico e acabam morrendo de doenças graves, mas que podiam ser curadas se elas tivessem procurado tratamento. Na prática, a fé não vai fazer você se curar de uma doença. E isso vale para qualquer religião. Recentemente, eu li no blog andré.ceticismo.net, que lá no Rio de Janeiro, assim, os terreiros, né, de Umbanda e Candomblé, eles estavam no programa do SUS, né? Imagina isso, né? Você está com uma doença, aí como é que vão tratar você? Vão tratar você com banho de ervas, né? Com aqueles rituais de Umbanda ou Candomblé, que não leva a nada. E ele até disse, o seguinte, né? Que quem começar com um tratamento num terreiro de um pai ou de uma mãe de santo, que continue nesse tratamento, que não vai depois procurar médico. E que se essa pessoa não se curar, o problema vai ser porque ela não teve fé. Olha, eu achei demais, viu? Terreiros de Umbanda e Candomblé no programa do SUS. Não há nenhuma fé que se sustente. Eu já vi muitos casos de pessoas que morreram, crianças, que os pais, em vez de procurar ajuda médica, ficaram simplesmente orando. E naturalmente essas crianças morreram. Houve muito caso de gente que tinha câncer e morreu porque ficou apenas orando, acreditando que Jesus Cristo iria curar. Se Val Kilmer não tivesse procurado o tratamento, ele teria morrido há muito mais tempo. Eu sei que o autor John Travolta, né, que dizem que também é da cientologia, que ele tinha um filho, o filho dele morreu. O filho dele tinha autismo e dizem que também tinha uma doença grave, mas parece que ele não buscou tratamento. É horrível, né, isso? Houve época que eu andava muito curiosa a respeito da Seichonoye. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu li casos de pessoas que diziam que se curaram de doenças graves. Uma mulher
que a mãe dela era da Seicho Noye aqui no Brasil, né, uma descendente de japoneses. Ela teria nascido com fibrose cística e ela disse que se curou porque a mãe dela, né, pôs as mãos sobre ela e simplesmente disse assim: olhe, a doença não existe, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A doença não existe. Você é perfeita, a doença não existe. Teria havido até casos de pessoas que diziam que teriam sido atingidas pela bomba de Hiroshima, já que a Seicho Noye surgiu no Japão, e que elas falaram assim, né, que tinham sido atingidas, né, tinham marcas da queimadura, e que foi só elas dizerem que a marca de queimadura não existia, porque tudo que Deus fazia era perfeito, e que a marca sumiu, né? Gente que disse que tinha paralisia infantil, poliomielite, aí foi só mentalizar que a doença não existia, porque tudo que Deus faz é perfeito. Havia uma mulher que ela aconselhava casais, que eu vi numa dessas revistas da Seicho Noye, que uma senhora foi se aconselhar com ela, dizendo que estava desconfiada que o marido dela estava tendo um caso com outro homem. Aí essa senhora, né, essa conselheira, ela disse, olha, mentalize o seguinte, isso não existe, entendeu? Você tem que acreditar que isso não existe. Porque, veja bem, seu marido é Izanagi no Mikoto e você é Izanami no Mikoto. Duas figuras da mitologia japonesa. Algum dia eu ainda vou estudar isso. Aí, então, é o seguinte, o homem foi feito para a mulher para o homem. Então, a homossexualidade não existe. É bem assim. A homossexualidade não existe. A doença não existe, né? Se você tiver uma doença, a Seicho Noye diz que você tem que dizer que a doença não existe. A cientologia, ela diz que você não deve procurar tratamentos psiquiátricos. Olha, recentemente eu conversei com uma pessoa falando assim que eu fiz terapia, né, com uma psicóloga, mas que eu cheguei à conclusão que psicólogos não ajudam você em nada. É só uma pessoa que você paga para lhe ouvir e que no final não resolve seus problemas, né? Você diz os seus problemas para ele, ele diz aquelas coisas para amenizar o seu estado de ânimo, mas não resolve seus problemas. É como, por exemplo, também receber passe num centro espírita. Você recebe passe. Eu já recebi, né? Mas não cura a sua doença, né? Ou então você, lá no centro espírita, você beber a água fluidificada. Não resolve nada. Entendeu? Fé, olha, rebatendo esses cristãos que dizem que não há ateu, não há avião em queda, olhe, não há fé que se sustente em um caso de doença grave. Os próprios líderes religiosos procuram um médico quando adoecem. Tanto que hoje em dia, muitos pastores não dizem mais para a pessoa deixar de tomar o seu remédio. Não dizem mais para você deixar de tomar seu remédio, principalmente se você tiver depressão. Na pandemia, muitos pastores ficaram com raiva, né, por conta da quarentena, dizendo que não se devia haver esse isolamento, né? Mas muitos desses pastores tiveram Covid e procuraram o médico. Eu mesma tive Covid, né? E eu procurei, e eu fui atendida pelo SUS, né? A Jojo Todinho não disse, né? A Trovão da Meia-Noite não falou que o SUS não presta? Se não fosse o SUS... Se bem que também a Covid que eu tive foi leve. Mas esses próprios pastores, né? Novo Valdemiro Santiago, que vendeu o feijão milagroso, ele próprio procurou um médico. Todos esses pastores procuraram um médico quando tiveram Covid. Um monte de gente me disse, quando a pandemia começou, que a doença não iria chegar aqui na minha cidade. E chegou. E levou um monte de gente que tinha toda a fé do mundo. Levou um monte de gente que tinha toda a fé do mundo. Olha, na prática,
Não há fé que se sustente diante de um caso de doença grave. Boa tarde a todos.